CPI quer melhorar a fiscalização de impostos arrecadados no setor de petróleo do Estado. Comissão de Agricultura vai pedir que a Alerj envie recursos para cidades afetadas pela seca. E plenário aprova a mensagem que autoriza o governo a contratar empréstimo de 250 milhões de reais. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A criação de um corpo técnico composto por especialistas que possam fiscalizar a cobrança de impostos no setor de petróleo foi sugerida à Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerj, que investiga a sonegação fiscal no Estado. Que sugeriu que o Estado crie uma estrutura capaz de avaliar as receitas arrecadadas com os royalties de petróleo. Fernando Lopes também solicitou que o governo, junto à União, costure uma mudança na Lei Candir. Segundo ele, desde que foi implementada no ano de 1997, a Lei Candir acumula um passivo para o Estado na casa dos 50 bilhões de reais. Essa agenda do petróleo e gás tem muita coisa para ser feita. A modificação da Lei Candir também pode ser uma pauta, porque isso interessa a todos os governos do Estado, são todos lesados por essa lei mal construída. E você tem também que aprimorar a fiscalização nos setores aqui do Estado, aprimorar usando técnica, usando especialistas, quer dizer, gente que conheça o negócio, que conheça trabalhar com o que a gente chama de coeficientes técnicos. O deputado Carlos Osório acredita que o combate à sonegação fiscal pode devolver a saúde financeira para o Rio. Segundo o parlamentar, cerca de 10 bilhões de reais são sonegados anualmente. O deputado quer que o Estado melhore o controle sobre a arrecadação dos royalties. Mesmo que o Rio não recade ICMS direto na área do petróleo, pois ele, infelizmente, por conta da Constituição de 88, é cobrado no destino e não na origem, é muito importante que o Estado controle melhor a arrecadação dos royalties. Existem várias denúncias de problemas no controle dessa arrecadação e o fisco estadual não dispõe de técnicos especializados para dar cabo a essa fiscalização. E por isso é necessário que nós chamemos aqui a Agência Nacional de Petróleo e também especialistas na área para tentar quantificar o que está sendo sonegado e pago a menor ao Rio de Janeiro e nós cobrarmos esses tributos. Osório também falou como a Lei Candir é lesiva para os cofres do Estado. Esse é um tema que tem que ser tratado com profundidade. Infelizmente, o governo do Estado perdeu a oportunidade no ano passado, na negociação da repactuação fiscal com o governo federal, de ter colocado isso na mesa, mas nós vamos trazer esse tema aqui, pois não podemos, num momento de crise gravíssima, permitir que o Rio de Janeiro siga perdendo receitas, e isso vai ser combatido com muita dureza aqui na CPI. O presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, destacou como principal contribuição dada pelo ex-secretário a criação de uma inspetoria de grande porte, voltada à fiscalização dos principais setores da economia. Questões como o Repetro, a taxação sobre produtos importados e o mercado online também foram debatidas durante o encontro. Há uma necessidade muito urgente de tapar os ralos através dos quais a arrecadação vai escoando. Gostei da observação dele sobre a chamada inspetoria de grande porte, mas uma inspetoria de grande porte voltada a um acompanhamento, a uma fiscalização dos setores mais importantes da economia e que são os grandes recolhedores, que é o contribuinte, é o cidadão. Ele diz também um aperfeiçoamento, uma especialização em relação a cada setor para que o acompanhamento, a fiscalização e a fiscalização sejam adequados. A Comissão de Agricultura vai solicitar à Alerj que destine recursos aos municípios do norte e noroeste do estado que foram afetados pela estiagem. O período de seca começou em abril do ano passado e só teve fim em dezembro do mesmo ano. Dos 18 municípios das regiões, 16 decretaram situação de emergência. A chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Solos disse que estudos apontam que a questão hídrica dos locais afetados pela estiagem é delicada.
A gente tem vários levantamentos de solos, zoneamento, que já indicam que aquela região deveria ter um tratamento de manejo, de conservação mais adequados, né? E isso não foi implementado como uma proposta de política pública. Então, você acaba... o que a gente pode controlar é como é que você faz o armazenamento dessa água, né? A questão de recarga de mananciais, das bacias hidrográficas, mas se você não tiver um ordenamento de como isso vai ser feito, as regiões acabam sofrendo, né? O prefeito de Itaocara, um dos municípios que decretou situação de emergência no estado, disse que os prejuízos foram muitos e que a prefeitura já conseguiu, junto ao Banco do Brasil, a prorrogação do prazo de financiamento dos custeios agrícolas e pecuários, mas que o apoio da Alerj é fundamental. O nosso município, como todos os municípios do Noroeste, é um município que foi verdadeiramente devastado, né, pela seca que nós enfrentamos no ano de 2017. É uma região basicamente que vive da economia da pecuária de leite e da lavoura de olerícolas de legumes. Tá? Nós temos lá um grande mercado de produtor dentro do município, para o qual converge a produção de cerca de 8 municípios vizinhos. Tá? O mercado teve a sua queda na receita lá de cerca de 80% a 90%. Estamos aqui buscando na Alerj, tá, esse apoio, tá, esse socorro imediato, esse apoio logístico da Alerj. Não só um apoio político, mas também um apoio financeiro que vai socorrer a região, não só do ponto de vista econômico, mas acima de tudo, tá, um socorro social que a região vai ter. Durante o encontro, o superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou a importância desses produtores rurais terem o selo de inspeção municipal, o SIM. A partir do momento que ele tem nesse selo de inspeção, o pequeno produtor, ele vai produzir, ele vai poder botar no mercado da cidade dele, aquela produção dele, ele vai poder vender lá, ele vai agregar valor esse produto dele. Aquele consumidor, ele sabe de onde está comprando aquele produto. Hoje, quando nós assumimos 1 ano e 8 meses atrás o Ministério, tinha simplesmente 4 municípios que tinham SIM no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos com a média de 28 municípios. O representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento disse que a Secretaria está desenvolvendo várias frentes de trabalho e destacou o projeto Rio Rural, que busca alternativas sustentáveis de desenvolvimento. Nós temos aí registros de produtores que aderiram ao programa e tiveram um impacto bem menor do que aqueles que não aderiram na questão da estiagem. São ações que são baseadas em microbacias, esse é o foco do programa, as microbacias hidrográficas nos municípios, e a partir daí são desenvolvidas várias atividades que são eleitas pelos produtores. Existe um conselho das microbacias, chamado de COGEM, a reunião desses produtores é que dão as diretrizes e as ações que vão ser desenvolvidas em cada microbacia. O deputado João Peixoto, presidente da Comissão de Agricultura, disse que vai solicitar à Alerj que destine recursos a estes municípios. Foi uma seca jamais vista nesse estado, então, havendo aí o recurso com as economias da Alerj, que nós possamos socorrer esses 16 municípios, assim como nós fizemos há 6 anos atrás, na época da enchente. E, com certeza nós vamos nos reunir para que nós possamos socorrer a esses prefeitos que declararam calamidade pública no ano passado. Nesta terça-feira, o plenário voltou a analisar os projetos que autorizam o governo a contratar empréstimos que somam quase 3,5 bilhões de reais. Os parlamentares conseguiram aprovar emendas que condicionam a realização da operação de crédito ao pagamento do 13º e da regularização dos salários dos servidores públicos do Estado. Em sessão extraordinária nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram mensagem do Ministério Público que altera a lei orgânica da instituição. O objetivo é modernizar o Diário Oficial do MP para dar mais transparência aos atos do Ministério Público, com a publicação preferencialmente pela internet. Analisada ainda a mensagem que autoriza o governo a contratar uma operação de crédito no valor de 250 milhões de reais
para a modernização da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento. O objetivo é aumentar a capacidade de produção da Cefaz e melhorar a arrecadação sem alterar a carga tributária. Vai ser utilizado para toda a modernização do parque de informática, de TI da Fazenda, para melhorar a arrecadação do Estado, né? Tanto na questão da inteligência, do Big Data que vai ser aplicado, também na questão das fronteiras. Vai ser adquirido scanners, vão ser adquirido câmeras com reconhecimento de placas, todo um avanço que vai ser construído para melhorar a arrecadação do Estado. Foram incluídas emendas que condicionam a assinatura do contrato com a regularização do salário dos servidores. Nós entendemos que o servidor é prioridade. Então, antes de atender o fornecedor, atender uma demissão voluntária ou atender a modernização da fazenda, os servidores têm que receber todos os seus salários e esses salários têm que estar em dia, porque senão o governo não pode assinar o contrato. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram mensagem que autoriza a contratação de crédito para o pagamento de rescisões contratuais de programas de demissões voluntárias em empresas públicas. O valor da operação é de R$200 milhões. O governo pretende reduzir os custos com empresas públicas em 50%. Esse processo do PDV, que é um processo de reestruturação das estatais do nosso Estado, ele é um processo de demissão voluntária. A gente só vai acessar o recurso que está sendo aprovado aqui depois que tiver o tamanho da demissão voluntária. Então, só depois que os funcionários, os servidores, se colocarem à disposição e aderirem a esse programa, o Estado vai calcular e ele não necessariamente acessará todo o recurso aqui aprovado. Só será aprovado, só será acessado o recurso que cumprirá o que os servidores voluntariamente aderirem ao processo de demissão voluntária. Foram incluídas emendas para garantir a proibição da extinção de qualquer empresa pública, autarquia, fundação ou órgão. As universidades, a FAPERJ e o CCERJ também vão ficar de fora dessa reestruturação. A nossa emenda foi justamente para proteger as fundações, as autarquias, como a FIA, a Fundação Leão 13, o CCERJ e o FAPERJ. Essa emenda foi aceita pelo governo, o que protege os servidores e protege historicamente esses que vêm colaborando com o Estado. Os deputados conseguiram incluir no texto dos dois projetos de contratação de crédito, como condição para acessar os recursos, a regularização do salário dos servidores, além da transparência no processo, com o envio à LERJ de todas as informações dos contratos de empréstimos. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.